Falei para vocês da interpretação econômica, segundo a Revolução Industrial, capital financeiro e a crise de 1873. Essa crise está sempre presente. Por que eu falei para vocês que a década de 1880 e 1890 é o grande crescimento do imperialismo na África e na Ásia também, justamente por essa questão aqui. A gente pode localizar essa crise de 1873, que era a Grande Depressão. Vai gerar necessidade de expandir o capital financeiro dentro do contexto de segunda Revolução Industrial. Então, são justificativas econômicas, como superar, buscar matéria-prima, mercado consumidor e destino para investimentos. Aqui é uma imagem tradicional do Cecil Rhodes, num cabo telegráfico nas mãos, um pé no Caire e outro lá no cabo. Bases ideológicas, chamada seleção natural, o evolucionismo, e o cientificismo. Cientificismo é esse nome que se dava às ciências humanas de tentar se colocar como ciência. Então, a forma que eles encontravam de se colocar como ciência, ser aceitos como ciência, era se parecer com aquelas ciências que já eram aceitas, como no caso da biologia. Por isso, essas analogias que eles acabam fazendo que vai dar origem ao darwinismo social. Olha os estudos. Eles vão achar qual grupo humano se parece mais, qual o crânio que se parece mais com os macacos. E aí eles, com essas bases aqui, os estudos científicos deles se desenvolvem e eles começam a desenvolver a ideia da superioridade racial de um grupo em relação ao outro. Isso, como eu falei, o aspecto cultural, Esse aspecto cultural vai ser importante, inclusive, para fomentar a ideia da superioridade do homem branco. E aí surgem essas imagens de Tarzan, do menino da selva, que era um branco que virava, de repente, no território africano, ele virava o rei da selva, mostrando a sua superioridade e controle total da natureza. Isso é um aspecto cultural que ajudava a cimentar na sociedade, principalmente europeia e americana, essa ideia da superioridade da raça branca. Por isso, Tarzan, o Jim das selvas, ele estaria levando o progresso e combatendo as misérias dentro do continente africano. Aí o David Livingstone, que é o missionário que eu falei para vocês, ao todo percorreu 48 mil quilômetros em terras africanas, numa aventura de mais de 15 anos, atravessou 2 vezes o deserto de Kalahari, navegou o rio Zambeze de Angola até Moçambique, procurou as fontes do rio Nilo, descobriu as cataratas Vitória e foi o primeiro europeu a atravessar o lago Tanganica. A Conferência de Berlim, que vai fazer essa divisão dos territórios entre os países europeus. Aí você vê a situação de Portugal marronzinho aqui, de um lado Angola, do outro Moçambique, ele queria pegar e ligar isso tudo aqui. Você vê a força da presença da Grã-Bretanha. A Revolução Madista, ela acontece exatamente aqui nessa região, onde você tinha uma divisão de governo. Os egípcios, eles governavam, mas tinham uma certa interferência dos britânicos, eram quase um governo conjunto. A Revolução do Mahdi, ela começa contra os egípcios e depois tem interferência britânica e os britânicos são derrotados e vão ficar por mais de uma década sem conseguir retomar o território desses povos. Libéria e Etiópia sofrem tentativa de invasão por parte da Itália, mas conseguem derrotar as tropas europeias, são reinos independentes, não passam pela dominação. Aí o desenho que seria o mapa cor-de-rosa e o ultimato inglês em 1890, que coloca Portugal numa situação difícil. A monarquia portuguesa numa situação difícil, vai desmoralizar a monarquia.